quiserem chegar mais perto aqui, vocês são bem-vindos. Só não morre. Só escorrega. Se for lá, tá só. Se não for, esse aqui não é. Se for lá, tá só. Esse aqui não é. Bom, gente, vamos lá. Agora que piada tipo há 20 minutos atrás. Bom, primeira coisa, gente, que chama atenção nesse solo aqui, que eu gosto de ressaltar, é o único solo que a gente viu que tá seco. Vocês separaram, né? Só tá molhado ali pra cima e aqui embaixo tá seco. É o único que a gente viu nessas condições, né? Isso já mostra pra gente como que a infiltração da água do solo, em função do relevo, fica prejudicada. Tem chovido há mais de uma semana, tá? Então, e continua seco. Por quê? Porque a água não tem tempo para infiltrar. A tendência dela é escorrer. Então, isso mostra que a frente de molhamento, que a gente chama desse solo, ela é muito mais lenta do que em qualquer outro solo que a gente tenha visto até agora. E isso é uma relação direta com o relevo que a gente tem aqui e também com a classe de solo, tá? Por que eu estou falando que isso mostra influência tanto do relevo quanto da classe de solo? Eu vou mostrar para vocês essa camada que está seca, como é que a água se comporta nela, tá? Então, vocês lembram aquele dia lá na estação, aqui na estação, que eu fiz aquele experimento de infiltrar água naquele latossolo lá em cima, como é que era igual uma esponja, tá? Em termos de infiltração. Olha o que acontece aqui nesse solo. Tá infiltrando alguma coisa? Não, tá só. E olha o que tá acontecendo. Tá escavando a pedra. Olha lá, ó. Ó. E a pedrinha caindo. E tá levando embora, ó. Vocês estão assistindo um processo erosivo acelerado, tá? Mas é isso. Isso é erosão, tá? Por que a água não penetra aqui, tá? Por que a água não penetra aqui? Porque a gente aqui, em termos de organização do solo, a gente tem esse material que está seco aqui embaixo, é um horizonte C, tá? Esse solo aqui, ele tem 3 horizontes. Então, depois a gente resgata isso aqui. Pega a bandejinha aí para mim, por favor. Horizonte C é o saprolito? É a rocha podre. Pega as bandejinhas. Isso explica porque tem essas pedrinhas Exatamente. que tava descendo. Exatamente. Dentro da mochila tem parece um caneco, uma pazinha, mas ela parece um... Pega aí pra mim. Isso. Pra eu pegar a amostra. Ele tá muito superficial, não tá? O quê? Esse horizonte C? Pois é, então. Tá Esse é o superficial, sim. Por que ele tá superficial é que a gente vai discutir agora. Não esperava ver um ao vivo assim tão cedo. Ah, por isso que essa parte de baixo tá molhada, que é o beta. O B tá molhado, Tá molhado, também. o A O A e o B estão molhados. A gente já vai discutir. Espera aí, gente. Minha pressa não. Mas acho que também porque Minha escorreu pressa não, ali, vocês ali. nervosos. Olha lá que ali tem uma cava, mas ali se fosse você também escorreu. Não, aqui tá mais longe, lá tem um... Lá em cima, olha pra você ver, que tem uma... Olha só, tá? Então, a gente tem aqui 3 horizontes, tá? O que acontece aqui, né? Primeiro, alguém me perguntou descendo, tá? Antes da gente, desculpa, vou abrir um parênteses, mas eu prometo que eu fecho, tá? Desculpa, gente, isso é uma brincadeira lá da geografia, porque os alunos da geografia falam que tem professor que é tão prolixo que abre um parênteses no primeiro dia de aula, chega no último dia de aula, não fechou o parênteses até agora. Mas eu prometo que eu fecho. Então, é a piada do povo da geografia. O que a gente tem? Primeiro, abrir um parênteses. Aqui na estação, gente, o material de origem que predomina para todos os solos que a gente viu é o gneiss,
é o mesmo material de origem que pega a principal área, ou a grande área de Belo Horizonte, tá? Então os solos que a gente tem são solos que vêm do mesmo material de origem. Mas a gente viu aqui que por causa do relevo, da profundidade do nível freático, a gente tem classes de solos diferentes associados ao mesmo material de origem. Mas aqui na estação, além da gente ter o gneiss como material de origem, a gente tem o que a gente chama de veios de quartzo. O que é isso? Tá? Imagina que você tem o gneiss, tá? O gneiss é uma rocha metamórfica, toda bandeada, e aí às vezes no meio do gneiss, tá? Ocorreu umas intrusões, entrou entre uma banda e outra um material rico em sílica que formou só quartzo, tá? O quartzo é uma rocha muito resistente ao intemperismo. Então, não sei se vocês repararam, mas ao longo de toda a trilha, principalmente onde o pessoal às vezes vem tropeçando pelo caminho, tem um monte de pedra, um monte de bloco rolado grande. É resto desse veio de quartzo, que pode acontecer de formato grande ou pode acontecer de formato menorzinho, igual eu mostrei para vocês naquilo que eu fui lavando, foi dando uma sequência, né? Foi bem uma sequenciazinha de um monte de grãozinho de quartzo, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. O chão que tem. É porque aquele ficou tão bonitinho, eu lavei ele ficou bonitinho, devia ter guardado ele, não sei onde ele tá, agora eu não acho mais. Já era, não vou achar ele aqui não. Aqui tem, achei. Aqui, ó, tem pedrinhas de quartzo no meio, tá? No meio do solo, resto de quartzo. Por que a gente fala que é veio, que a gente não fala que foi transportado, que veio rolado? Porque ele não é arredondado, tá? Quando a gente tem material que o rio vai transportando, vai quebrando as arestas e vai arredondando. A gente chama de seixo rolado. Isso aqui não tem nada de rolado, ó. Ele tá aqui no meio da massa do solo, tá? Então, voltando aqui, então, ele pode acontecer pequenininho assim ou grandão, igual a gente tem no caminho da trilha. Mas isso é só um indício de um componente a mais que tem aqui. Na gênese dos solos, eles importam um pouco porque eles ocorrem assim, misturado no meio da massa do solo. Então, o solo mesmo, o material de origem dele é o gneiss, tá? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um solo de gneiss em que a gente tem um horizonte A, um horizonte B e um horizonte C. O horizonte C é o saprolito, é a rocha podre, tá? Lembrando. Por ser a rocha podre, é que tem esse comportamento que eu mostrei para vocês com relação à água. A rocha, num primeiro momento do intemperismo dela, não tem poros. Então não tem onde a água infiltrar. Isso ajuda a gente a entender por que a frente de molhamento vai até o horizonte B e quando chega no C é como se não desse mais para molhar. São dois aspectos favorecendo o fato desse solo não se umedecer completamente. O primeiro é a declividade, que a gente já falou, e o segundo é a própria característica do solo, tá? Agora, por que aqui eu tenho um solo em que, né, o horizonte C, o saprolito, está tão próximo assim à superfície? Aí a justificativa é o relevo. A gente tem uma inclinação tão grande que a água fica pouco tempo e aí não dá para o intemperismo penetrar completamente e ir alterando o solo como um todo. Esse aqui, de todos os solos que a gente viu até agora, esse aqui é o mais jovem, é o menos evoluído. A gente só tem um A, um B pequenininho e depois o C, tá? É um cambissolo. Neossolo, a gente não teria horizonte B. Para ser neossolo, esse aqui, vamos dizer assim, esse tem o B, é esse aqui, ó, tá? Só que ele é menos espesso, tá? É um adolescente, exatamente. Então, aí a gente tem o horizonte C. Esses solos, gente, são solos muito problemáticos com relação à erosão. Principalmente quando o horizonte C é exposto.
Porque uma vez que o horizonte C é exposto, isso que eu fiz simulando aqui para vocês, se a água começar a bater aqui, começa a escavar o C, não escava o A e o B. Aí vai ficar aquele buraco. Buraco por baixo. Exatamente. Perde a É sustentação. onde a gente tem as quedas de barreira, se a estrada tivesse aqui, cai tudo, ou onde a gente tem abertura de cratera, se a estrada tivesse aqui em cima. Porque a água não fica, né? Porque a água, exatamente, ela vai escoando e vai levando o solo. Né? Ela leva E os... leva isso aqui lá pra baixo. e leva isso aqui lá para baixo. Aí Porque isso fica oco e aí na época de chuva isso aqui fica pesado, porque fica mais pesado, aí não tem sustentação, desmorona isso tudo. vai acontecer nessa parte aí? Isso vai acontecer nessa parte aqui? Vou perguntar para vocês. Vocês acham que isso vai acontecer nessa parte aqui? Você aqui tá... Acho que tá bem, tá retinho. Não, a mas vegetação- Isso, muito bem. Isso aqui, gente, isso é um solo muito frágil. Mas por que a gente não tá vendo esse processo erosivo todo que eu tô pregando aqui? Porque a vegetação tá protegendo. Esse é o diferencial. Exatamente. Já tinha comido e ido lá para trás, porque essa é uma erosão que a gente chama erosão que remontante. Ela começa baixa e vai aumentando, vai crescendo, vai subindo o morro, literalmente. Pode acontecer em uma região com vegetação? Pode, desde que depende de como é essa exposição e se a água começa a escoar por aqui, tá? Agora, se você tiver uma vegetação florestal igual tá aqui, a vegetação é muito protetora. Então, dificilmente você vai ter. Não quer dizer que é impossível, mas a tendência é que não aconteça. Mas esse lugar Tá? está aberto já. Começar a chover, isso não vai. Mas acontece que não chove aqui. É, Essa é a história, né? As árvores protegem. Então, assim, e apesar da água escoar, ainda tem a vegetação, aquilo que eu falei para vocês, impedindo que a enxurrada adquira grande velocidade, porque a própria vegetação funciona como anteparo, né? Então é como se a gente tivesse aqui um monte de aquilo que vocês estavam falando lá para montar, né, as paliçadas ali para evitar o solo escorrer, aqui já está montado naturalmente. Cada árvore, cada tronco funciona como um impedimento, segurando esse material e impedindo esse material de ir indo embora, né? Então, impedindo a enxurrada de adquirir volume e força e energia o bastante para transportar, desagregar e transportar material, tá? Mas esse solo aqui, gente, ele é muito susceptível à erosão, principalmente associado a essa exposição do horizonte C, tá? Então, voltando, o horizonte C é muito suscetível, porque um aspecto, ele não tem porosidade, como a gente falou, tá? E o outro aspecto do horizonte C que é importante aqui, pra gente, cadê minha garrafinha de água pra compra? É que esse material também é muito siltoso. O horizonte C, tá? Se vocês pegarem, é a mesma coisa em outro contexto, mas lembra muito o que vocês pegaram ali no gleissolo. Ele escorrega entre o polegar e o indicador, tá? Esse material é siltoso, né? E o que acontece? É a mesma coisa que eu expliquei lá embaixo. O que acontece com o silt? Vocês viram. Como o silt não se agrega, ele fica muito leve, tá? Então, olha só, a gente tem as 3 frações no solo: argila, silt e areia, por ordem de tamanho, tá? Por que a gente fala que o silt é a fração mais erodível que existe no solo? A mais fácil de ser transportada. Porque ele condiciona nele 2 características que favorecem a erosão. Ele é leve, ele não é pesado igual a areia, então ele é leve, fácil de transportar. E como ele não se agrega igual a argila, ele fica individualizado. Então aquilo que está sozinho é mais fácil de ser levado do que aquilo que se agrega e fica naturalmente mais pesado. Então, aquele comportamento que vocês viram quando eu joguei a água aqui, ele vem dessas 2 características que é comum no horizonte C de gneiss. Então, é por isso que as estradas nossas aqui de Minas, principalmente na região dos mares de morro, gente, todo ano tem problema. Porque o pessoal abre em cima desses solos, que são bastante comuns aqui, e
não tem nenhum cuidado de desvio de drenagem, de nada disso. Então, às vezes, a gente vê coisa que não é natural e que o homem auxilia. O que acontece? O pessoal constrói a estrada aqui em cima e constrói o dreno para tirar o excesso de água pingando aqui. Tá? Então, assim, exatamente, vai levando embora, dali a pouco abre uma cratera de 20 metros, eu já falei, né? Agradece a Deus quem passou e não caiu, porque na verdade não abriu, ela já está aberta há muito tempo, tá? Então, esse solo aqui, com relação aos cuidados que vocês têm que ter, se a gente está pensando, né, na nossa suposição que a gente está falando aqui, de uma instalação, a gente estava falando de instalar os tanques lá perto do Gleissol. Esse solo está um pouquinho para cima, tem o argissolo lá e esse aqui. Então, são cuidados extras que vai ter que ter para evitar que isso tudo vá lá para baixo, né? Aqui a gente tem um ambiente muito protegido, porque a gente tem a vegetação exercendo todo aquele efeito. Mas aqui a gente tem um relevo que favorece a erosão, bastante inclinado. Nós vamos ver isso detalhadamente na aula de terça-feira, associado a um solo extremamente frágil relacionado à erosão. Também nós vamos discutir isso na aula de terça-feira, tá? Se a vegetação fosse toda de um tamanho só, igual você falou, aqui correria um risco disso, né? Depende de qual que é esse tamanho só. Depende se tivesse subbosque ou não. Sem dúvidas que se tivesse uma vegetação com um dossel único, teria mais erosão do que o que a gente está vendo aqui. Agora, eu não sei te dizer se o que é esse mais, se seria uma coisa muito grave ou não. Porque depende da altura desse dossel e se tem o que a gente chama de subbosque, essa vegetação. Aqui é, exatamente. Você falou que isso ajuda, né? Ajuda muito, porque uma gota de água cai naquela folha lá com força, amortece, aí cai na outra, amortece de novo, cai na outra, amortece de novo, e assim vem. Tudo de um tamanho fora já ia cair. Amortece, mas depois já atinge o solo. Agora, depende, igual eu tô te falando, depende da altura desse dossel, de como que as folhas... Aquilo que eu falei, gente, a quantidade de água a quantidade de chuva que é limitada pela vegetação, depende até do tamanho da folha, da forma da folha. Então, é meio abstrato. Mas eu posso dizer com certeza que se fosse um dossel único, a erosão seria maior do que o que a gente está vendo aqui. Porque aqui a gente quase não está vendo erosão nenhuma, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente estaria num processo de erosão maior do que o que a gente está vendo. Agora, o quanto maior, e se isso estivesse num processo de falar assim, já dá para considerar isso aqui como uma área degradada, daria ou não, aí isso realmente eu não sei te dizer, porque depende muito do tipo de dossel e do tipo de vegetação que você tem, tá? Isso antes uma pergunta, parece boba, mas eu estou na dúvida mesmo. A água vem dali, passa pelo dossel, chega no B e não anda no C. Onde que a água cai? Onde que a água vai? Ela continua descendo, ela escorre por aqui e vai embora. Ela sai da terra. Você não vai ver isso, entendeu? Porque só se tiver uma quantidade de água absurda aqui, né? Para parecer como se fosse uma cachoeirinha aqui. Isso não vai acontecer, tá? Porque a vegetação está impedindo. E aqui, naquela vegetação que segura a água, você tem uma vegetação muito eficiente aqui. Então, a quantidade de água que atinge aqui não é uma grande quantidade de água. Gente, você vai molhar? Vai. Se vocês vierem aqui em janeiro, depois desse período todo de chuva, tá úmido você também. Porque um pouquinho de água sempre penetra. Não é 100% impermeável. Mas essa penetração é muito mais lenta, tá? Então, escorre por aqui, a água evapora, vai escorrendo aqui, mas você não vai ver uma cachoeirinha aqui entre o B e o C, não. Não é esse nível de impermeabilização, não, tá? Ok, gente? Alguma dúvida?